Tá bom, amados, que bom. O momento de oração, amados irmãos, é sempre uma oportunidade. Uma oportunidade. Todo momento de oração é um momento oportuno, porque é um momento que eu falo com Deus. É um momento que eu falo com Deus. E é sempre bom que eu não estou falando com um coleguinha. Eu estou falando com Deus que é Pai, o Deus que me criou. Eu estou falando com um Deus que pode e tem poder para transformar qualquer situação. Tão importante. Não que eu vou falar com Deus com receio, com medo. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. É verdade que nem sempre, às vezes, nós conseguimos falar com o nosso Pai do jeito que nós gostaríamos. Mas um pai e um filho devem ser amigos, devem ter intimidade. Intimidade que eu falo aqui, a confiança deva existir. E entre nós e Deus deveria ser assim. Então, um momento de oração é um momento oportuno que eu falo a Deus da minha vida. Eu coloco a minha vida nas mãos de Deus, dizendo: Deus, cuida disso aqui para eu estou passando por isso. Eu não estou falando para um amigo de rua, eu estou falando para alguém que pode mudar a minha situação. Então, o momento que eu venho, minha oração em casa, mas o momento que eu venho à Santa Missa, não é para dizer jogar, mas eu quero colocar assim aos pés do Senhor aquilo que eu passo, aquilo que eu sinto. Pois que façamos isso nessa noite, amados. Coloquemos aos pés do Senhor aquilo que nós passamos, aquilo que nós experimentamos, aquilo que nós temos sentido durante esses dias na nossa vida. Tá um pouquinho assim, se meio abafado o som, tem que aumentar e dar um pouquinho mais de estéreo no som, por favor. E é importante a gente ter isso, que Deus não é a nossa referência, mas Deus é o nosso modelo, Ele é nosso Pai. E a quem eu devo me dirigir em todos os momentos da minha vida, de alegria, de tristeza, tudo que eu senti, eu deveria levar à presença de Deus. Por que isso é importante? Para que a gente não acabe colocando outra pessoa no lugar de Deus. Era discussão na comunidade de Coríntios. As pessoas estavam tão apegadas ao evangelizador, no caso Paulo ou Apolo, que esqueceram que Paulo e Apolo também eram de Deus. Às vezes pegava mais ao pregador do que ao próprio Deus. Às vezes acontece com a gente também, a gente gosta mais do padre do que de Deus, né? E agora tem que ter um pouco de cuidado, nós também padres, porque tem essa história agora de seguir, não é? Eu não sei como funciona, eu não tenho Instagram, mas tem essa história de seguir. E às vezes a gente acompanha a vida de uma pessoa, seja de um padre, de uma outra pessoa, mas às vezes a gente não acompanha a vida de Jesus desta maneira. Então a gente tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado, quem posta que é cristão, se é padre, se é uma outra pessoa, mas tem que ter o cuidado, porque às vezes a gente acaba sem querer, querendo ser mais do que o próprio Jesus. E às vezes a gente naquela ilusão, às vezes se apaixona mais pela pessoa do que pelo próprio Deus. Então a gente tem que ficar um pouco receoso, né? Com os popstars, com aqueles que são famosos, para a gente não acabar de certa maneira prestando um certo culto a eles. Lembrar que eles e qualquer pessoa, todos nós pertencemos a Deus. Não é o padre, mas eu me atenho ao ensinamento de Deus que é dado pelo padre ou por qualquer outra pessoa. É a isso que eu tenho que me ater, e é isso que eu tenho que estar mais atento, para que realmente depois a gente não cause confusão, achando que fulano é mais bonito ou mais importante ou fala melhor. O mais importante de todos não é Paulo, não é Apolo, não é Padre X ou Padre Y, mas é Deus. E é a Ele que nós temos que dirigir a nossa prece,
E é a Ele que nós temos que dirigir a nossa oração. Tem que ter muito cuidado, porque às vezes, não é? Quem segue Paulo, ou o padre, ou aquilo outro, acaba ficando para trás. Agora, aquele que segue Deus está sempre no caminho. E é a Ele, a Jesus, que é o nosso modelo, é Ele que é o nosso protótipo, é a Ele que nós temos que recorrer. Tanto é que nós vimos que esse Jesus que está aí, amados, é um Jesus que se preocupa com a gente. Vamos lá abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Nós vemos que esse Jesus, ele se preocupa com o detalhe da nossa vida. A gente diz assim: Deus parece que se esqueceu de mim, Deus nem olha para mim, olha, eu estou aqui doente, olha, eu estou aqui desse jeito, parece que Deus não está me olhando. E eu quero te dizer, amado que está aqui, amado que nos acompanha pelas redes sociais, Deus sabe e vê todas as coisas. Então, padre, se Deus já sabe, padre, por que Deus não faz logo? Deus nos deu uma liberdade. Deus nos deu liberdade. E Deus quer que nós nos manifestemos e digamos a Ele: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com aquilo que o Senhor quiser mexer. Deus gosta que nós digamos isso, porque Ele nos criou, mas Ele nos deu independência, Deus nos deu liberdade. Por isso Deus não chega mexendo de qualquer jeito na nossa vida, senão ficaria onde a nossa liberdade. Então Ele nos deu essa liberdade. Agora, quando eu digo: Deus, vem a mim e faça o que Tu quiseres, mas não é só com a boca, é com a boca, o coração, a alma e todo o ser. Porque às vezes eu digo: Padre, mas eu tenho gritado a Deus para Ele transformar minha casa, minha vida. Agora vamos ver se isso realmente é com a alma, é com o corpo ou só é com a língua. E às vezes Deus sabe quando a gente está falando com sinceridade. Mas o fato que o Evangelho nos mostra aqui é que Ele se preocupa com qualquer dor. Olha, a sogra de Pedro estava com febre apenas. E Jesus chega, toca nela. Jesus reza sobre ela. Jesus faz ela experimentar o seu amor e a sua misericórdia na imposição das suas mãos. Depois mostra Jesus curando todos aqueles que iam ao seu encontro. Suponhamos, amados, que quando nós íamos ao encontro do Senhor, nós queremos isso. Agora, o problema é que às vezes nós dizemos assim: Senhor, Tu entra aqui na minha casa, na minha vida, mas Tu só trisca aqui e acolá. Ó Senhor, então Tu só vem de noite quando eu estiver dormindo. Nós esquecemos que Deus cuida de toda a humanidade. Nós esquecemos que Deus não está inteiramente à minha disposição. Jesus olha por nós, mas é bom lembrar que Ele olha por toda a humanidade. A gente pensa que Deus é uma exclusividade minha, e não é. Deus é de todos, Jesus é de todos, daqueles que invocam, daqueles que o chamam. Mas o fato é que quando eu permito, Ele entra mesmo na casa. Nós sabemos disso, nós experimentamos. E as graças, as transformações só não acontecem mais porque às vezes nós não falamos de corpo e alma. Nós não falamos, mas quando nós dissemos: Senhor, eu estou disposto, eu quero, e mostro isso nas minhas atitudes, não tenho dúvida, amados, Deus vai tocando. E aonde Deus toca, amados irmãos e irmãs, tudo vai se transformando. Aonde Deus toca, vai curando. Pois que Ele venha nesta noite curar as nossas inquietações, curar os nossos corações, tirar de nós o medo, tirar de nós as febres que às vezes são causadas pelo problema diário, pelos espíritos que nos impedem e que fecham nossos corações
para que assim nós não estejamos à disposição de Deus. Que Ele cure sobretudo o nosso coração, porque ali é o local onde nós acolhemos e permitimos Deus fazer a mudança. Que Deus os abençoe, amado, aqui presente. Abençoe os nossos queridos e amados irmãos que rezam conosco nesta noite. Os irmãos que estão ali fora, nos acompanhando, também rezando conosco. Que Deus os abençoe e que Ele possa tocar em vós, a fim de que assim a graça e a cura, especialmente o vosso coração, possa acontecer. Que a muralha que tem impedido a tua felicidade nesta noite, ela possa ser derrubada pela força do nome de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado, amado e adorado.